a existência da alma como um ser corpóreo que existe dentro do nosso corpo e vai para o céu quando o crente morre. De início, se faz necessário definir o que é alma, porque, por mais incrível que pareça, muitos padres, pastores e religiosos de bom nível de instrução, atualmente, e podemos incluir nessa relação os da era patrística, não têm uma ideia bem formada sobre o assunto. Alma é corpo com vida, corpo animado. O termo alma, portanto, se deriva de ânimo. Tudo que tem vida e se move no planeta é alma vivente. Sem vida no corpo, a alma está morta. Portanto, a alma, tanto a dos homens quanto a dos animais, é mortal. A alma, ao contrário do que pensa a maioria, não é algo etéreo, que sai do corpo e vai para algum lugar. Alma é simplesmente vida ou ânimo. A influência da cultura helenística sobre judeus e cristãos do quarto século a.C. até o quarto século depois de Cristo, lembrando que o cristianismo do primeiro século depois de Cristo era predominantemente judaico, foi o fator motivador principal e determinante do conceito de tricotomia, base bíblica, Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Fica claro aí que cachorro, macaco, coelho são almas. Espírito é um corpo invisível que só os homens possuem. Portanto, não é alma, pois está dentro do corpo com vida, que é uma alma. É colocado quando o homem nasce e retirado quando morre. Não há, nas Escrituras, endereços de onde esses corpos ficam estocados. Portanto, dissertar sobre isso é jogar conversa fora. Paulo disse em 1 aos Coríntios 15, 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Dicionário. Alma é um termo equivalente ao hebraico nefesh e ao grego psique, e significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente, deriva do termo em latim ânimo, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo, não sendo eterna, e nem separada do corpo, exatamente pelo contrário. Alma não é o mesmo que espírito. Na religião, possui grande importância, conferindo ao indivíduo a capacidade de fazer e viver momentos subjetivos, logicamente, sendo a vida do ser humano, e não parte dela. Base bíblica. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Zacarias 12, 1. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que lançou os alicerces da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Gênesis 46, 25 ao 27. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Alma igual vida. Morto não tem alma. A alma é um fator divino inerente ao nosso corpo, que direciona nossos sentimentos, atua no ambiente psíquico e intelectual do indivíduo, dirige os nossos sentidos, visão, olfato, tato, paladar, audição. Nos dá a noção de certo e errado, nos proporciona padrões de comportamento, sobretudo o moral. Portanto, nosso espírito está sujeito à sua influência. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Salmo 116, 8. 2 fatores são determinantes para se entender os desvios que ocorreram na transmissão do Novo Testamento. Primeiro, a influência da cultura helenística sobre judeus e cristãos do quarto século a.C. até o quarto século depois de Cristo, lembrando que o cristianismo do primeiro século era predominantemente judaico. Um exemplo tenebroso que podemos citar deste período é a ideia de Platão e Sócrates sobre o conceito de alma. Sócrates, sobre o conceito de alma imortal, colocou o nosso corpo natural na condição de sepulcro da alma. Isso mesmo, esse corpo que pode ser o ápice da criação do Altíssimo. Segundo, o sofrimento inimaginável pela perseguição aos cristãos dos primeiros séculos por parte de judeus e romanos.
Muitos apologistas foram induzidos a produzirem respostas que não tinham, para aplacar o extremo desespero e sofrimento dos cristãos, nas perseguições que ocorreram desde o início. Orígenes, um dos heróis da fé da Igreja do século III, uma vez registrou a seguinte queixa acerca das cópias dos evangelhos de que dispunha. As diferenças entre os manuscritos se tornaram gritantes, ou pela negligência de algum copista, ou pela audácia perversa de outros. Ou eles descuidam de verificar o que transcreveram, ou no processo de verificação, acrescentam ou apagam trechos, como mais lhes agrade. Muitas foram as causas que motivaram as variações textuais na transmissão do Novo Testamento, erros casuais ou intencionais, etc. Mas os 2 pontos citados acima foram causadores das mais importantes variantes textuais do Novo Testamento. Tais erros comprometem o entendimento do plano divino, sobre o ponto de vista de seu contexto geral. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. Henrique Gomes. Acesse o artigo acima, no link, na descrição deste vídeo. Yahushua. O verdadeiro nome de Cristo significa: o Eterno salva, o nome acima de todos os nomes. Atos 4, 12. Congregação Cristã do Segundo Advento, o Advento, segunda vinda de Cristo.